E o nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é o Mário Trindade. Mário, em primeiro lugar, quando eu estive a preparar a nossa entrevista, fui ao site que o Mário tem, já agora aproveito para divulgar, é www.mariotrindade.com, em que vi um bocadinho da história de vida do Mário e realmente é impressionante. Quando falam nos filmes do Super-Homem, dos verdadeiros heróis, eu acho que o Mário também devia lá estar, porque a sua história de vida, para além de eu achar que é incrível, a sua resiliência, também dava um filme, ou não? Um livro já deu, ou dois. Pronto, nós felizmente temos muitos heróis sem capa. Eu posso me encaixar num deles, mas ainda vamos tendo muitas pessoas que para chegar onde querem chegar têm que trabalhar muito, e eu acho que estou encaixado num deles. Vamos começar pelo final e depois vamos ao início, Okay. Que é, quando é que o Mário começa no ténis, porque não é uma situação que já venha de há muitos anos. Como é que isto aconteceu? Não, olha, mesmo, começando mesmo pelo final, porque o ténis é mesmo muito recente, iniciei-me o ano passado, está a fazer agora um ano, vai fazer um ano e meio, quando o Caiado, que é o diretor técnico do Viseu Royal Tennis Club, me convidou, desafiou-me para ver se eu queria experimentar o ténis, e eu disse-lhe, porque não, vamos lá. Não tinha experiência nenhuma, nunca tinha pegado numa raquete, provavelmente se calhar na escola, não sei, que eu me recordo, não. E olha, experimentei e praticamente foi amor à primeira vista. Ele conseguiu uma cadeira emprestada com a Federação Portuguesa de Ténis, que apesar de ser velhinha e pesar quase metade daquilo que eu peso, deu para eu experimentar e para ter andado a jogar. Sei que houve ali uns problemas também, mais umas barreiras, que foi a relva lá do Fontelo era relva natural, não dava para a cadeira, só depois criaram lá um espaço com relva artificial e foi aí que começou a treinar. Tal e qual. Nos primeiros dias era em 2 cortes de relva que tínhamos lá em Viseu, não havia nada assim ali perto de piso rápido, e o município também disponibilizou a fazer um campo que estava lá meio parado, transformá-lo num corte de ténis, e daí para a frente, passado um mês, estávamos nós, eu e o Hugo, a treinar nesse corte, e pronto, daí para cá foi-nos possibilitado de fazer treinos mais específicos. Quando o Mário diz que quando conheceu o ténis foi amor à primeira vista, qual foi a grande diferença do ténis para, por exemplo, o basquete adaptado, que o Mário jogou, ou o atletismo, no qual é campeão do mundo? Eu joguei basquete durante 10 anos, o atletismo também já faço há 20 anos, faz este ano, e eu sempre gostei não é que eu gosto de coisas difíceis, eu gosto de desafios, e como nunca imaginei que jogar ténis fosse uma coisa tão complicada, pegar numa raquete e ter uma bola a saltar para além da cadeira, não é? Para além da cadeira e do adversário, nunca me passou pela cabeça que fosse tão desafiante, e é isso que me motiva e que me faz, eu digo, ainda mal sei pegar na raquete, mas não é bem assim, já vai evoluindo. Sim, já vai aparecendo algumas coisinhas, mas nada comparativamente que eu ainda espero vir a fazer, e o facto de ser tão difícil dá-me força para amanhã querer fazer melhor que hoje. Foi sempre assim na minha vida e no ténis não está a ser diferente. Foi sempre assim na sua vida, porque eu estive a ver que desde pequenino que o Mário soube que tinha uma escoliose, não conseguia andar, mais tarde aquela situação se quiser fazerem um resuminho para as pessoas perceberem que isto não foi nada fácil. Não, eu estou hoje aqui numa cadeira de rodas, mas nem sempre foi assim, eu fiquei assim aos 18 anos. Eu quando nasci com uma escoliose, que era um problema, uma deformação na coluna. Depois de andar em médicos, os médicos disseram que nada havia de fazer até à idade adulta, até a idade que o meu corpo parasse de crescer, até lá para tentar fazer uma vida normal, e foi isso que eu fiz, uma vida normal, não nos normais dos dias de hoje, porque eram dias muito difíceis, família muito humilde, com muitas dificuldades, e então desde muito cedo eu fui obrigado a trabalhar. Eu com 5, 6 anos lembro-me de acordar às 5 da manhã para a agricultura ajudar os meus pais, aos 9 perto do meu pai, depois aos 12, aos 10, 11 anos, quando vou para o ciclo, é aqui que eu tenho o gosto pelo o contacto com o desporto, enquanto o professor nos mandava fazer o aquecimento para a aula da atividade física, era dar 2 voltas ao campo de correr, enquanto os meus colegas davam essas 2, eu fazia o dobro, e ele então incentivou-me para o atletismo, e foi aí que eu comecei, também numa forma de conseguir algum tempo livre do trabalho e da escola, a convencer a minha mãe e a mãe de deixar-me ir
brincar, era correr. E foi assim que eu disse, o professor disse para fazer e a minha mãe então lá me deixou e comecei a participar. Eu não fazia um treino de atletismo, nunca fiz um treino quando andava. O que me dava era a resistência, era o trabalho que eu tinha na agricultura, a cartar sacos de batata, sacos de couves, erva para os animais, e como depois era uma quinta que era uma picada, preparação física. Não faltava. E isso deu-me para conseguir ir fazer algumas provas e mesmo assim fazer bons resultados. Ainda cheguei a ganhar algumas provas lá em Vila Real. Depois, na altura, também tive uma equipa com mais de 3 amigos e ia fazendo aquelas provas do dia 1 de maio e 25 de abril. Isto até aos meus 18 anos. Aos 14 deixei de estudar e fui trabalhar com o meu irmão para a profissão de carpinteiro, para tentar ganhar mais algum dinheiro para ajudar em casa. E continuava às 5, 6 da manhã, consoante a altura do ano em que estivéssemos, a levantar-me cedo para ir para a agricultura. Depois, às 8 horas, ia trabalhar o dia todo para a profissão de carpinteiro. Saía, voltava à agricultura para ajudar a minha mãe, que me vendia no mercado, se fosse preciso cartar hortaliça ou o que fosse, para levar para o mercado. E à noite tentei convencer a minha mãe a deixar-me estudar, porque sabia que um dia mais tarde a escola ia ser fundamental. E então ela lá me deixou e foi assim o meu estilo de vida até aos 17 anos. Aí tem um momento que eu... Extremamente ativo, saio de manhã de casa e entro à noite, até o momento em que eu, se quisesse ir ali daquele lado, outro lado da estrada a correr, a seguir tinha que ir ao hospital tomar oxigênio porque não conseguia respirar. A escoliose já estava a criar. Estava muito avançada, estava-me a comprimir o pulmão, e então os médicos disseram que era preciso ser operado, fui operado e a coisa não correu bem. E daí para a frente uma nova vida. A nova vida que o Mário consegue, onde é que o Mário, porque isto é importante para quem está a ver isto, onde é que o Mário foi buscar forças? Essa pergunta é aquela pergunta do $1 milhão, toda a gente me faz e eu não consigo responder. Nunca tive, a nível da família, apoio, daquele apoio que se fala hoje em dia. Antes, pelo contrário, fui eu que tive que motivar a minha família a dizer que estou numa cadeira de rodas, mas não é o fim do mundo. A minha mãe partiu em 2010 e não aceitou que eu ficasse numa cadeira de rodas. Para ela foi o maior desgosto da vida dela, provavelmente. Mas eu sempre disse, não é por ter estado aqui que eu vou parar de viver. Continuei a fazer. Eu se era ativo até então, daí para a frente, houve ali uns períodos, uns meses, quer dizer, uns meses largos, 2 anos, em hospitais. Depois saí de hospitais, estamos a falar há 30 anos atrás, vim para Vila Real, uma cidade pequena, que ainda hoje imagino que era há 30 anos atrás. Toda a gente conhecia o Marito, toda a gente parava na rua e dizia tão novo, mais valia Nosso Senhor levar-te. Os comentários que eu ouvia eram tristes, que ninguém merecia ouvir, mas aquilo nunca me afetou. Eu nunca deixei que as pessoas, com intenção ou não, os comentários delas me afetassem. Ainda lhe dava mais força? Não sei se me daria mais força, mas aquilo para mim passava-me ao lado completamente, porque eu não fiquei preso numa cadeira de rodas. Apenas a minha condição passou a ser andar sentado. É claro que eu queria sair à rua e eram 31, porque os passeios não são acessíveis, as portas são estreitas, as barreiras que ainda hoje existem, imaginem há 30 anos atrás. Mas eu saía para a rua naqueles primeiros meses de vida, naqueles primeiros meses da nova vida. Eu não tinha nada para fazer, tinha perdido o trabalho, não podia fazer, tive que mudar tudo, tive que voltar a fazer uma nova vida. Então o que era o meu passatempo naqueles primeiros dias? Era acordar à hora que me apetecia, ir para o café, tomar um café, estar ali a ver televisão e a conversar com os amigos. Mas isto ficava caro, todos os dias ia para o café, era preciso dinheiro, nós não tínhamos dinheiro. Se a vida era má até então, daí para a frente pior ficou. Eu disse, bem, preciso arranjar aqui algo que me dê um sustento, quanto mais não seja, para o meu vício do café. Então comecei a ir para o café, ler o jornal, tudo aquilo, aqueles classificados que eu vi que eu podia concorrer, eu concorria e dizia, olha, sou fulano tal, estou nesta condição e quero me candidatar a esta vaga de emprego. É claro que se eu recebesse 5 euros por cada não que eu recebi, íamos os dois jantar fora à vontade. E então, isso mais tarde acabou por acontecer, arranjei trabalho lá num salão de jogos. Num dia mais tarde foi aqui que depois surgiu o desporto. Vou eu numa destas minhas idas para o café,
e para um senhor de carro ao meu lado e diz-me nestas palavras: olha lá, tu não queres jogar basquetebol? E eu parei assim. Ele estava a ver cadeira de rodas e estava a dizer: basquetebol, quer jogar basquetebol? A ideia que eu tinha dos jogadores de basquetebol, claro, os da NBA. os altos E eu disse mesmo isso: olha, eu gostava, mas de cadeira de rodas deve ser difícil. E ele disse: difícil é, mas eu ando de cadeira de rodas e jogo. Pronto, e então convidei o Aníbal para vir tomar café comigo e para me explicar o que era o basquetebol. E ele lá me disse que tinha uma equipa lá em Vila Real e que jogavam o basquetebol em cadeira de rodas no campeonato nacional, e se eu quisesse experimentar, era bem-vindo. Pronto, e rapidamente fui, experimentei e joguei basquetebol durante 2 anos. E fez parte da seleção nos nacional, 2 últimos anos, 2008 a 2010? Não, mais cedo, 2005, 2004 ou 2005, por aí. Foi os últimos anos que eu comecei no atletismo em 2003, ainda joguei ali 2 temporadas. Fiz 2000 e 2002? Sim, 2000 por aí. 2002. Sim. E então, nesses 10 anos de basquetebol, como já disse, já tinha o trabalho no centro. Tinha 21 anos aqui, não era? É só fazer as contas. Acho que sim. Já é muito ano para voltar atrás. E nesses 10 anos, como eu estava a dizer, entretanto fizemos, através dessa associação, fizemos um curso auxiliar administrativo informático, em que acabei com boa nota e consegui entrar na Universidade de Trás-os-Montes de Altura, trabalhar lá no Gabinete de Atividade Física Adaptada. Fiz um programa de rádio, jogava basquetebol, continuava no clube de vídeo também. Já tinha uma vida muito ativa. E isto, naqueles 10 anos, voltou a ser o Mário Trindade que era antes de ser operado. Não foi a cadeira de rodas que me deixou, agora ficaste numa cadeira de rodas e não vais poder fazer isto, não. Nunca me limitou a nada. Eu nunca deixei de ir aqui ou ali porque estou numa cadeira de rodas. E é isso que eu tenho feito na minha vida toda. Desafios todos os dias me aparecem, a mim é qualquer um, mas como na matemática não há problema sem solução, na nossa vida também não. Cabe a nós dizer se estamos com vontade de lutar para os ultrapassar ou não. Há um momento aí em que deixa o basquete e aparece aqui uma pessoa importante na sua vida, que foi a professora Eduarda Coelho. Sim, numa altura estávamos nós numa demonstração de basquetebol e um colega meu falou-me do atletismo e eu disse: mas atletismo, tu também de cadeira de rodas, paraplégico, como é que tu vais Mais fazer? o primeiro foi do basquete, agora o atletismo. E ele disse: olha, há umas cadeiras de rodas assim, que nos permite fazer a prática de atletismo. Eu disse: então eu posso experimentar. Podes, e se gostares até te podemos emprestar uma cadeira das que nós temos, apesar de ser velhinha e não sei o quê, se tu conseguires entrar dentro dela, porque as cadeiras normalmente são feitas à medida. E assim foi. Eu experimentei a cadeira, emprestar uma cadeira, experimentei, comecei a fazer uns treininhos, como trabalhava na Universidade de Trás-os-Montes de Altor, facilmente cheguei à professora Eduarda Coelho. O atletismo que eu fazia antes de ser deficiente não era atletismo, mas eu comecei a pensar e a ter o sonho de um dia representar Portugal numa grande competição. E se assim fosse, não podia ser correr até estar cansado. Como trabalhava lá na universidade, falei com a professora que dava a disciplina de atletismo, que também tinha sido atleta olímpica, já com 2 presenças em Jogos Olímpicos, em Atlanta e Barcelona, e perguntei-lhe: olha, eu quero fazer atletismo, de cadeira de rodas, mas precisava de alguém que me orientasse, está disposta a isso? Ele disse: olha, não percebo nada de atletismo em cadeira de rodas, como é óbvio, mas não deve ser muito diferente daquilo que eu fiz. Se me deres algum tempo para estudar, tenho todo o gosto. E assim foi. Olha, estávamos em 2003 e estamos em 2023 e temos feito um lindo percurso. Ainda, espero que ainda dê para continuar aí mais algum, pelo menos 2 aninhos. no atletismo há aí uma história incrível, que é aquela história quando o Mário vai a Berlim, porque há aqui uma possibilidade de ter uma cadeira, e o Mário vai a Berlim e vai para a maratona de Berlim. Há muitas histórias no atletismo, também como no basquete, e essa é uma delas, é logo das primeiras. Estávamos em 2004, eu estava numa cadeira, como hoje no ténis, estou desadequada à minha deficiência, não dava para eu evoluir muito mais, e então na altura surgiu a possibilidade de fazer uma campanha para conseguir dinheiro para uma cadeira de atletismo que apareceu, e as cadeiras de atletismo, como são extremamente complicadas de realizar, de fazer, tem que ser como feitas à medida, não é? Tem que encaixar como uma luva.
o ideal era ir à fábrica quando ela fosse construída para que os técnicos fizessem de acordo com a minha fisionomia. E então, o mais perto que nós tínhamos era na Alemanha. Eu disse, bem, vamos para a Alemanha tentar fazer lá a cadeira. E assim foi. Uma vez que ia à Alemanha, e Maratona de Berlim é uma das melhores maratonas que nós temos no mundo, né? Isso, olha, aproveitamos e tentamos fazer a mesma coisa. Porque O que é que a sua treinadora disse nessa altura? Quando o Mário disse, vamos aproveitar. eu na altura andava fazia mais provas de estrada. Na altura comecei pelo meias maratonas. Pronto, e estava minimamente mais ou menos bem preparado para as meias maratonas. Começamos ali uns 3, 4 meses antes, quando isto começou a surgir, a pensar, olha, aproveitamos e vamos à Alemanha. Fizemos ali um plano e começamos a treinar para a maratona. E pronto, ia lá para fazer a maratona na casa das 2h30. E fez 2h43. Fiz 2h43. Com a perna partida. Porque a coisa, pronto, tive que... Como é que é possível, Mário, fazer uma prova a temperaturas baixas, e o Mário nunca gostou de temperaturas baixas, e depois partir a perna e continuar a correr? Além das E ela não saber, porque há aqui uma coisa, ela estava noutro ponto, e o Mário nunca mais chegava, e ela perguntou... foi sabendo ao longo do Mas ela não sabia o que é que aconteceu. Não. O Mário caiu, partiu a perna, mas voltou para a cadeira e continuou a prova. Eu não caí completamente. Sim, mas... Foram só as pernas que caíram de suporte. Mas partiu. Ao bater no chão partiu. Parti aqui no joelho, tanto é que ela hoje está mais curta, há uns 3 ou 4 centímetros. Eu tinha feito 21 km e ainda não tinha aquecido. Estamos a falar na Alemanha, em setembro, estava um frio danado, estava a chover, eu estava todo roxo de tanto frio, ia correr. E a dada altura, com aquela chuva miudinha, os pés escorregaram e bateu no chão e a perna partiu. Eu, como não tenho, a minha sensibilidade das pernas não é a mesma que tenho no tronco ou nos braços, eu senti que havia alguma coisa mal, mas eu já estava tão desconfortável do cansaço, do frio. Eu disse, bem, um bocadinho de sabor a sangue nos lábios. Mas se eu parasse ali a dizer que quero ajuda, eu ia ter que esperar, acho que na altura eram 30.000 ou 40.000 pessoas a correr, que passassem todos e para vir a ambulância. Eu disse, não. Um senhor que estava lá na rua a ver, saltou as barreiras, ajudou-me a pôr os pés e eu continuei. Pronto, lá fui andando de 5 em 5 km a Eduarda, ia aparecendo assim à beira da estrada, a berrar, dizer, estás dentro do tempo, ou estás lento, ou isto ou aquilo. E eu, claro que não parava, ia berrando também para ela quando conseguia. Eu lembro-me numa das passagens, aos 25 ou aos 30, eu caí, eu parti a perna, ela o quê? E pronto, e continuei a correr e ela, pronto, daí para a frente depois só a encontrei no final e ela esteve lá no final à minha espera a saber o que é que se tinha passado. Eu corto a meta, meto-me dentro da ambulância, eu voltei com os bombeiros que lá estavam, e digo, caí e parti o pé, eu disse na altura que parti o pé, porque o pé como raspou pelo chão, estava em sangue, e eu como não tinha sensibilidade, pensei, bem, foi o pé. Fui ao hospital, fizemos um raio-x do joelho para baixo, e não, estava tudo perfeito, estava bom, só estava, pronto, em ferida, do embate e de raspar. E vim embora todo contente para Portugal a pensar que estava bom, e não, a perna partida, descobri passado 15 dias que ela estava partida e pronto, e foi uma aventura. E tá. Mais uma, não é? Mais uma. Em 2006 é recordista nacional dos 100 e 200 metros, na classe T53, e em 2007 começou a querer também, para além de pedir ajuda em algumas circunstâncias, a querer ajudar. E em 2007 tem um momento em que tinha 2 amigas que não saíam de casa e que precisavam de uma carrinha, e o Mário disse, caramba, não é tarde nem é cedo, e propôs-se bater um recorde do Guinness no estádio do Fontelo, e foi isso que fez. Não, no estádio de Vila Real, na UTAD. Como é que foi? Isto foi porque eu, durante 10 anos, estive mal classificado, também estive no basquete, no atletismo não ia ser diferente, infelizmente, e então comecei a pôr de lado o sonho de representar Portugal numa grande competição, porque as pessoas com deficiência, quando praticam desporto, têm que ser classificadas para competir como uma pessoa que tenha uma deficiência idêntica à delas, porque senão não há justiça. E a mim, durante 10 anos, não me foi dada essa possibilidade. E então comecei-me a dedicar ao tipo de causas, chamar a atenção da nossa sociedade para as dificuldades que os deficientes têm, coisas que eu já fazia, chamar a atenção das dificuldades que os deficientes têm para arranjar trabalho, para sair de casa, para se iniciar no desporto. É impensável uma pessoa com deficiência iniciar-se no desporto quando não tem uma cadeira de rodas a custar 10.000 euros. Ou
Não dá. são valores que, Sim. se não houver Incomportáveis, apoio, claro. não se consegue. E era isso que eu fazia, até que um dia conheci essas duas amigas e elas disseram-me que tinham uma doença que nunca lhes foi permitido sair da cama, porque o corpo delas era extremamente pequenino. Gostavam de ter uma carrinha e eu também não tinha dinheiro para ajudar, mas podia fazer alguma coisa, pelo menos dar a conhecer. E lembrei-me de ir correr para a pista de Loutade para tentar arranjar dinheiro para lhes dar a carrinha, mas se fosse assim provavelmente as pessoas não me iam dar atenção. Na altura, estamos a falar em 2007, os recordes do Guinness estavam na moda. Toda a gente queria recordes do Guinness e disse, olha, vou correr para um recorde do Guinness. E assim foi. Eu entrei em contacto com eles, perguntei-lhes o que é que havia, eles disseram-me que um senhor em 24 horas tinha feito 181 km e eu podia tentar fazer esses 181 km em 24 horas. Pronto, falei com a minha equipa, disse o que queria fazer e vamos para a frente. Qual é o melhor dia para chamar a atenção das pessoas para a problemática da deficiência? O dia do cidadão com deficiência. O dia internacional da pessoa com deficiência, que é dia 13 de dezembro. Então, no dia 13 de dezembro de 2007, lá fui para a pista de Loutade, tentar bater o recorde, conseguir a carrinha. E logo de manhã conseguiu. Já tinha conseguido 2 dias antes, quando contei ao meu patrocinador o que eu queria fazer, ele disse, Marco, Maravilha. nem é possível, nem vale a pena fazer isso, está aqui a carrinha, vai entregá-la quando tu quiseres. E eu disse, não, eu tenho 3 objetivos. O mais importante, esse está garantido, obrigado, mas quero alertar a consciência das pessoas para a problemática da deficiência. E assim foi, fui lá para a pista de Loutade e em 18 horas e 53 minutos fiz 182 km e 400 metros e pronto, e chegou. O meu objetivo não era o recorde em si, era ajudar as amigas e alertar as Ou seja, pessoas. conseguiu fazer os três Sim, objetivos foram e acho cumpridos. que minimamente bem. Em 2008, depois destes 180 km, vai para 250, porque vai fazer a peregrinação Vila Real-Fátima. Vila Real-Fátima, porque lá está, nós estamos em 2023, estávamos em 2007 e 2008. Eu estava-me a queixar de barreiras arquitetónicas, eu estava-me a queixar de dificuldades das pessoas com deficiência entrarem no mundo do desporto, no trabalho. Nós estamos em 2023, continuamos aqui a reclamar por eliminação das barreiras arquitetónicas, continuamos aqui a falar das pessoas. Não basta falar uma vez e tudo fica bem. Então em 2008 lembrei-me, vou continuar a batalhar na mesma tecla, vou fazer uma peregrinação, Vila Real-Fátima, sempre com a comunicação social atrás de mim, e vou dizer, as pessoas com deficiência estão com dificuldades de conseguir ter uma vida minimamente normal, como qualquer outro de nós, conseguimos, precisamos de uma oportunidade. E foi isso que eu fiz durante 7 dias, Vila Real-Fátima, com a comunicação social, a dizer, deem-nos uma oportunidade que nós vamos lá e fazemos. E é, isso, é assim que tem que ser. Com essa criação, com essa tentativa de ajudar, de sensibilizar, consciencializar a sociedade também, o Mário começou a pensar mais de uma forma, parece-me uma forma mais altruísta, depois de tantos problemas que passou, começou a pensar em ajudar os outros. E para si, o que é que o Mário, nesses momentos, ao ajudar os outros, também estava a ajudar a si? Eu tudo o que tenho vindo a fazer, nunca fiz nada sozinho. Eu posso nunca ter tido muito apoio, mas naqueles momentos chaves sempre tive alguém a dar-me a mão. Tive muita solidariedade para conseguir as cadeiras de rodas que eu consegui. Nos momentos em que eu tenho precisado, as pessoas têm-me ajudado. E eu tento retribuir de alguma forma aquilo também que fizeram comigo. Porque acho que é esse o sentido da vida, é ajudarmos aqueles que estão pior que nós. Claro. Se assim não é, não andamos cá a fazer nada. E eu, apesar de ter passado muita dificuldade na vida e continuar a tê-las, acho que há pessoas que estão piores que eu. Se eu puder, com o pouco que tenho, ajudar alguém, para mim está bem. Fazendo este percurso, este recuar na sua vida, vamos agora então ao momento em que começamos, que foi a falar do ténis. Quando o Mário começa a treinar com o Caiado, em Viseu, entretanto começam a surgir a possibilidade de fazer torneios. Como é que foi o primeiro torneio, lembra-se? Lembro-me, olha, já o dizia-me que passado um ano, daqui a um ano és capaz de estar pronto para fazer um torneio. E passado 3 meses estávamos nós a entrar num torneio. O primeiro torneio foi pronto, é como tudo. Eu, apesar de já ter muita experiência na competição... Era a primeira vez que estava a jogar ténis, não é? Cadeira de rodas. E pronto, a coisa não correu muito bem. É normal. Foi Idanha Nova,
e pronto, e fui lá e trouxe 2 ou 3 bicicletas para casa, como se costuma dizer. Mas deu-lhe mais vontade para Sim. mais um desafio. O Mário disse, eu tenho que começar Eu já a jogar sabia que melhor. ia ser difícil, já sabia que eu ia chegar lá e se conseguir fazer meia dúzia de pontos era impecável. Estamos a falar com atletas, com jogadores que o mais novo provavelmente joga há 5 anos. Sim. Quer dizer, eu jogava há 3 meses, que eu esperava. Não podia esperar ganhar o Eu torneio. ia Não é? lá conhecer alguns atletas e conviver um bocadinho com eles e tentar. O que é que lhe pareceu o ambiente do ténis cadeira de rodas? Muito bom. Receberam-no bem? Sim. Ai deles, diga-me que eu depois... Ai deles que não. Depois não me ganhavam um jogo. Não, a malta somos poucos. Sim. Somos alguns. A malta, pronto, é acolhedora e damos todos muito bem. E é isso também que cativa os novos, quando vêm quererem ficar também. Tem que ser assim. O Mário faz esse primeiro torneio, entretanto depois continua a treinar, e eu já o vi aqui no Internacional do Ténis do Sim. Porto, foi vice-campeão do quadro B do Campeonato Nacional, portanto as coisas já começam a ficar mais sérias. Sim, as coisas, pronto, lá está, nós trabalhamos muito, eu e o UPA trabalhamos ali muito para as coisas acontecerem. Já fiz também aqui o meu primeiro internacional, também para ter aquela experiênciazinha, e depois, apesar de, como digo, ainda não saber pegar na raquete, já vão acontecendo algumas coisas e já disputo os quadros B para ganhar, não é só para participar. bola. Pois. E a prova disso foi o último quadro B que se realizou agora este ano. Não ganhei por muito pouco, fomos ao Super Tie Break. Super Tie Break e a mim, lá está, faltou-me ali um bocadinho de experiência para poder ganhar aquele. Eu estava a perder 4-0, dei a volta ao resultado a 5-4 e depois perdi-me ali com a concentração e senti que não ganhei por culpa disso. Que grandes diferenças é que Falta-me encontra experiência. entre o basquetebol, obviamente que é um desporto coletivo, mas que diferenças é que encontra nestes momentos da concentração, disse que perdeu a concentração e quais são as grandes diferenças do ténis em cadeira de rodas para os outros? Já fez. É o tempo que precisamos estar concentrados. Eu no atletismo, a minha treinadora muitas vezes, quando estou numa grande competição, numa prova, ela diz que berra, grita e pergunta-me, tu ouves? Eu não ouço a ela nem a ninguém. E ela continua a gritar na mesma. Cheio, não consigo, mas são 20 segundos. Eu aqui são 2 horas e meia, como foi este último jogo, arranjar forma de estar 2 horas e meia ou muito tempo concentrado a dizer o que tenho que fazer e a pensar o que o adversário vai fazer. Não é fácil, ou melhor, para mim não está a ser fácil ainda. Um dia conseguirei ter estratégias para lá chegar, mas para já, com 8 ou 9 meses de ténis, não posso pedir mais. E eu aqui sei que faltou, porque estávamos, não posso contar a situação, estávamos estava 5-4, eu ganhar tudo seguidinho, e ao fim estavam a haver umas aulas de miúdos de ténis, as aulas acabaram, começaram a bater, entregar diplomas e a bater palmas, e eu olhei para o árbitro e a minha experiência disse, então mas sou eu a servir para ganhar o set, para ganhar isto, e eles não se calam. E a minha vergonha não me permitiu chegar ao árbitro e dizer, olha, eu assim não consigo servir, não consigo estar concentrado. E continuei a servir, no serviço acho que não ganhei um ponto, ficou 5-5, a seguir o meu adversário a servir, ganhou, fomos para o Super Tie Break e alguém fazia anos começaram a cantar os parabéns. Eu disse, pá, pelo menos dei-me uma fatia de bolo. E eu perdi completamente o controle daquilo e disse, olha, desconcentrou-se. Concentrei-me completamente e depois no final do jogo disse à Teresa, eu acho que hoje só não ganhei, até poderia ter perdido, mas concentrado como eu estava e focado, depois de eu já ter, o primeiro jogo foi ganho pelo adversário, depois ganhei o segundo set e estar ali, ter dado a volta eu perdi ali o foco, mas pronto, eu não conseguia ter forma de chamar a atenção ao árbitro ou quem quer que fosse, eu assim não consigo. E pronto. Mas lá está, isto são tudo aprendizagens que de hoje para amanhã eu vou conseguir corrigir e acho que isto, juntamente com o treino e com o trabalho que se vai fazer, acho que ainda dá para... Mário, que importância, depois de conhecermos a sua história de vida,
de ter feito desporto e do desporto ter um papel importante na sua vida, até na sua segunda parte da vida. Que importância é que o ténis tem neste momento? A minha vida não é nada sem desporto, como já se deu conta. E o ténis, para mim, o atletismo, eu acho que se conseguir fazer mais 2, 3 anos, é muito. O Mário é campeão do mundo. Não, da Europa. Da Europa de 100 metros. De 100 metros de 2018. E eu agora começo a correr contra miúdos de 20 e poucos anos, e eu tenho 48 anos, e os resultados começam a não aparecer, normal. É o ciclo da vida. E o ténis, apesar de ser muito exigente, eu posso dizer que eu acho que nunca acabei um treino de atletismo que me deixasse tão de rastro como já me deixaram treinos de ténis. Porque são cansaços e esforços diferentes. Eu no atletismo sento-me na cadeira e só faço este movimento. No ténis não, tem que rodar, tenho que rodar, tenho que bater a bola. E a parte abdominal, tronco, não é? Do tronco. Abdominal, para mim, é uma das minhas partes mais fracas. E isso desgasta-me imenso. Mas isto também são momentos, num jogo de 2 horas, posso ter picos. Há momentos mais parados. Acho que no ténis pode haver uma possibilidade de eu prolongar a minha atividade desportiva mais uns anos. Coisa que no atletismo não, é 20 segundos e acabou, e dás, não dás, encostas. O ténis, eu espero que ele continue a possibilitar-me isto, o desporto, a competição, que é isto que me motiva. Eu faço uma pergunta normalmente no meu programa, que é o vivia sem ténis? O Mário já viveu... Se fosse há um ano atrás eu vivia porque não conhecia, agora já não, agora já me custa ficar sem treinar, ou não dá, ou isso ou aquilo, bater uma bola, nem que fosse ali na parede, era tão bom. Às vezes não tenho tempo para treinar, pego na raquete e na bola e na parede da minha casa bato-me lá umas bolas. Vivia sem ténis, acho que não. Eu agora vou fazer uma coisa que não costumo fazer, mas eu apetece-me. Vou pedir à Teresa se puder vir aqui. Pode ser? A Teresa é a esposa do Mário. E eu gostava de lhe fazer aqui 2 perguntas, porque acho que é importante. Teresa, obrigado. Como é o Mário? Como é que é viver com esta força da natureza? O Mário é uma inspiração. O Mário não tem nada a ver comigo. E então, se calhar, o meu bem-estar, vou buscá-lo ao Mário. Porque ele transmite, mesmo sem eu se aperceber, a forma calma, o saber o que quer, ter a certeza do que quer e o caminho que quer percorrer é contagiante. E sim, eu rio muito pela maneira de ser do Mário sem eu se aperceber. Teresa, acompanhar o Mário nestas provas, eu vejo que também está ali, que também sofre, porque quer que o Mário ganhe, é normal, não quer que ele perca. Começa a perceber que o Mário, por exemplo, no ténis, pode ir muito mais além do que aquilo que já foi, como trabalho? Sim, eu acho que o Mário ainda não se conhece no ténis. O Mário ainda anda ali à procura. Conforme eu também olho para ele e não o reconheço no ténis, não é? Ainda não sei muito bem identificar as expressões dele, coisa que eu já consigo identificar no atletismo. E eu acho que sim, que ele ainda tem muito para surpreender os outros e principalmente para se surpreender a ele próprio. Mário, já percebi que a fonte da sua inspiração está aí ao lado. Não é mais? Por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher. Não É este o caso. Não é o caso, não é? Pelo tamanho, mas é mesmo isso. Acho que foi uma boa equipe. Faz assim, senhora. Muitos parabéns. Mário, cada vez mais tenho a certeza que o Mário é um motivo de inspiração para mim e para todos aqueles que estão a ver este programa. Continua assim com essa força, essa resiliência, porque é um exemplo para todos nós. Teresa, obrigado também por fazerem esse casal magnífico. E ficamos a conhecer um bocadinho mais do Mário Trindade. Quem quiser pode conhecer ainda mais no site www.mariotrindade.com. Obrigado, Mário.